na hora de estudar. Isso aqui, ó, História da Educação. Pois é, né, gente? Isso aqui é um conteúdo clássico, né? Um tema clássico. A gente precisa saber da nossa história e saber da nossa história da educação, né? Então, essa aula a gente vai fazer um passeio, breve passeio pela história da educação no mundo e vamos chegar na nossa história até o período da Constituição de 88, os principais fatos históricos, aqueles que são mais solicitados nas provas de concurso. É lógico que você sempre precisa ampliar os seus conhecimentos. Essa aula aqui é uma aula que vai te trazer muitas informações importantes, mas você pode pegar documentos, livros e saber sempre um pouco mais. Tá pronto? Já pegou aí o seu caderninho de anotações? Checou se a caneta está funcionando? Dorme não, acorda, 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 porque a gente tem muito que estudar, a gente tem muito que aprender para se preparar para o concurso. Sabe como é que é concurso, né, gente? Concurso muda a vida da gente, não é assim? Você faz um concurso e você ganha mais tranquilidade, ganha mais estabilidade. E pode ser que esse nem seja o seu último concurso, pode ser que você vá fazendo concursos ainda para melhorar. Melhor ainda, né, gente? A gente quer uma vida mais tranquila, né? Tudo que a gente quer na vida é isso. E depende de um certo esforço. E esse esforço é isso, sabe? Essa continuidade, esse horário que você guarda para estudar, essa ideia de não desistir, de não desanimar, de não ficar com preguiça, é assim que funciona. Então, mesmo que o assunto seja história da educação, ou seja, é história, e tem gente que fala assim, história, vamos prestar atenção, porque tem fatos aqui que são super interessantes e a gente tem que saber, ok? Então, vamos lá, passando o primeiro slide. O primeiro slide vai falar o seguinte: como é que era a educação nessa ideia das sociedades primitivas, né? Porque a gente sabe que a educação é um fenômeno social que acontece onde tem gente, né? Onde tem gente, tem educação, não tem solução. Mas como, né? Essa educação inicialmente era através das trocas sociais, ou seja, não se tinha na sociedade primitiva uma instituição para chamar de escola, né? Não tinha uma sala, não tinha um professor, era sempre essa ideia das trocas. As atividades transmitidas, então, eram aquelas que eram ligadas tanto à sobrevivência, né? O que eu preciso saber para sobreviver, aquelas que tinham relação com caça, pesca e luta, mas também as questões espirituais, artesanais, as questões simbólicas, as questões culturais daquela tribo, daquela sociedade primitiva. A gente vivia, então, uma educação através de processos informais, através da socialização. Se a gente for olhar, hoje em dia é mais difícil, mas tribos indígenas isoladas ainda têm mais ou menos esse tipo de organização em termos de sociedade. O que as pessoas aprendem? Aprendem aquilo que é necessário para elas viverem. Aprendem aquilo que é necessário para a sua subsistência. Aprendem a história da própria existência, né? A história daquele lugar, a história daquele grupo. E esses eram, então, considerados todos os conhecimentos essenciais. Bom, além dessa ideia das sociedades primitivas, quando a gente começa a ter alguma organização maior de sociedades, e aí a gente vai falar especialmente do Egito, da Grécia e de Roma, né, grandes cidades que se organizaram, cada uma dentro de sua cultura, com guerras, com disputas, né, mas que foram se organizando e organizando a sociedade em termos de processos que favorecessem essa transmissão de conhecimentos, que favorecessem essa ideia de entender esse lugar e de ter o conhecimento necessário para manter aquele lugar. Então aqui a gente tinha uma ideia no Egito, na Grécia e na Roma em comum, que era o de educar apenas as pessoas da elite. Bom, se eu quero manter isso, eu vou fazer o quê? Vou educar as pessoas da elite. Porque as pessoas que não são da elite são trabalhadores, braçais e, portanto, não tinham direito a essa educação. Aristóteles achava, né, que a formação do cidadão não tinha que ser realizada pela família, mas sim pela cidade, que era a polis, né? Porque só a polis poderia fornecer uma educação igual para todos os cidadãos. Então, se ficasse numa educação de família, cada família faria o que ela bem entendesse, ofertaria em termos de educação aquilo que ela achasse, julgasse necessário.
Mas se trouxesse para essa história da polis, que seria o que a gente chamaria hoje de poder público, né? Então a gente teria uma ideia de garantir o bem comum, entenderam? De trazer uma certa uniformidade e, assim, fugindo dessas crenças e valores de cada família, né? O que acontece? Em Roma foi onde nós tivemos pela primeira vez o reconhecimento dos mestres pelo Estado, pelo poder. Foram reconhecidos, então, os mestres. Bom, a Idade Média traz para a gente, né, uma consolidação do cristianismo. O cristianismo ele ganha um papel de importância, né, no cenário da Idade Média, das lutas e de tudo isso. E a educação, então, nesse momento, perde o seu caráter político, aquele que a gente estava vendo lá com Aristóteles, né, e cívico, e passa a ter uma função de aculturação. Ou seja, o importante passou a ser formar o cristão e não mais o cidadão. A gente vê que essa entrada da religião, esse culto ao cristianismo, né, ele muda aquela ideia inicial de educação que se tinha. A educação, então, continuou no seu processo, sendo destinada a poucas crianças e adolescentes, sempre poucas pessoas com acesso, sempre nessa questão muito seletiva, até que houve a Reforma Luterana. E aí a Reforma Luterana traz essa ideia da frequência de meninos e meninas nos bancos escolares, sem nenhuma distinção de classes. Ou seja, a Reforma Luterana trazia na pauta aquela ideia de uma escola para todos. Bom, ao mesmo tempo, então, em que começa a ocorrer essa expansão escolar, mesmo assim, a gente tem a prevalência dessa influência religiosa sobre a educação, tanto nos países católicos quanto protestantes. Então, os luteranos que são protestantes, embora eles quisessem todo mundo na escola, continuava sob o domínio da religião, e os católicos também continuavam sob o domínio da religião, ambos dentro desse mesmo guarda-chuva, que é o cristianismo, que tem marcas até hoje, né, gente? Então, para ver como é que essa história aqui é antiga. Bom, Idade Moderna, vamos chegando lá no modernismo, olha o que acontece. A gente tem uma emergência de uma classe burguesa e aí a escola se tornou um assunto político. Você começa a ter muita gente, uma emergência de certas classes por conta das mudanças sociais que acontecem, então a educação virou assunto político mesmo. Houve uma universalização da escola, de forma bem lenta e de forma bastante desigual, que só se completou, gente, no século XIX, ou seja, há pouco tempo, e em alguns países só no século XX, ou seja, no século passado. Nós ainda estamos aqui no início do século XXI. Então, há pouco tempo, se a gente for pensar em termos de tempo histórico, isso é muito pouco, contando o tempo que nós temos de história da própria humanidade desde as sociedades primitivas. E aí, nesse momento, aconteceram grandes mudanças. Primeira coisa é que a cultura escolar foi renovada. E essa renovação trouxe um caráter laico. E isso eu quero chamar a atenção para vocês, tá? Então, na Idade Moderna, a gente começa a falar desse caráter laico e começou a ser organizado algum programa, com essa ideia de programa didático, né? Com a contribuição de vários teóricos, tá? Um programa didático preciso que deu uma nova cara, né, a essa vida escolar. Essa, por sua vez, assumiu cada vez um aspecto abertamente disciplinar, né, de controle, de sanção e, ao mesmo tempo, de produção de comportamentos padronizados. Quando a gente estuda filosofia da educação, a gente sabe que há uma tendência da filosofia, né, que mostra que, durante algum tempo, a escola foi vista como uma instância superior, uma instância de correção dos desvios da própria sociedade, e é mais ou menos isso que se faz aqui. Mas há uma grande importância nesse momento da gente associar essa ideia do caráter laico. O que é esse caráter laico? Bom, eu não quero mais uma escola que seja dominada pela religião. Eu não quero mais uma escola que esteja organizada sobre os preceitos religiosos, sejam eles luteranos, sejam eles católicos, mas uma escola que esteja livre dessas ideologias religiosas. Bom, chegamos até a contemporaneidade e na contemporaneidade a gente tem um fortalecimento do mito da educação. Em razão da sua centralidade política e social, a educação então foi vista como um fator chave do desenvolvimento social. Então todo mundo começou a apostar em educação para pensar em desenvolvimento. A educação então virou esse espaço, mito,
mas um espaço que é muito disputado por conta das ideologias que estão por detrás disso, né? Aqui no Brasil, a educação escolar restrita a pouquíssimas crianças, né? E apesar dos grandes avanços da educação nesse século, em extensas áreas do planeta ainda predominam discriminação, dificuldades para frequentar a escola e até mesmo a exclusão de milhares de crianças do direito à educação escolarizada. No século XX, ao mesmo tempo em que a escola se expandiu, tornou-se mais suscetível ao controle ideológico, que é o que a gente vê hoje. O controle ideológico, ele passa pelos aspectos políticos, né, das ideologias políticas, ele passa pelas ideologias religiosas, então há sempre uma disputa dessas ideologias, porque a escola tem uma grande importância na sociedade. Basta a gente imaginar que essa é uma instituição na qual pela qual todas as pessoas passam, pelo menos teoricamente, e que estão nessa instituição praticamente todos os dias, várias horas por dia. Então imagina o que se atribui de valor, o que se atribui de possibilidades para que esses encontros produzam. E é por isso que a gente tem muita disputa ideológica em termos de escola em relação a tudo aquilo que é esperado dela e que é exigido dela. Bom, quando a gente pensa na escola hoje, a gente tem um processo de expansão da escola aliado a uma prática de vida democrática que foi possibilitando o reconhecimento das suas contradições. Quando a gente trabalha com essa ideia da democracia, ou seja, do livre pensar, da possibilidade da crítica, a gente começa a perceber que a escola tem lá o seu espaço de contradições. Então hoje a escola está muito submetida a esses valores da sociedade capitalista, a esses valores da indústria cultural, da sociedade do espetáculo, do poder da mídia e, portanto, ela vive hoje esta crise. Não basta as disputas ideológicas, ela está bem em cima dessa questão da indústria cultural, né? Daquilo que se produz enquanto cultura. Ela está muito suscetível a isso. Essa sociedade do espetáculo, que é o que a gente vive hoje, né? Então a escola vai enfrentando essas crises que estão presentes no nosso tempo contemporâneo. Então, o progresso tecnológico, ao mesmo tempo em que facilitou a difusão do conhecimento, obscureceu a centralidade da escola. A escola hoje perde para essa sociedade do espetáculo, perde para essa indústria que está aí. Então a gente tem os alunos que não têm interesse pela escola, a escola não é valorizada como ela já foi anteriormente. Isso vai gerando crises e crises e crises e mais crises. Isso é muito claro aqui no Brasil, especialmente quando a gente vê que os cursos de licenciatura, de graduação, matemática, física, química, são cursos que têm baixíssima procura na maioria dos estados brasileiros. Então as pessoas querem outros caminhos porque a desvalorização da educação é uma marca dessa sociedade contemporânea e com isso a valorização de todos aqueles profissionais que nela atuam. Esse slide aqui, olha, traz para vocês mais ou menos essa linha do tempo do que a gente estava falando, tá? Então, começando com as sociedades primitivas, aí tem o Egito, Grécia e Roma, a gente aqui falou da Idade Média, né, com as reformas luteranas, e depois na Idade Moderna, né, a renovação da cultura escolar, aquela história da gente pensar numa escola laica, na contemporaneidade, essa educação como fator-chave do desenvolvimento social, suscetível aos controles ideológicos, até a gente chegar nesse momento de hoje, que essa escola está muito submetida a esses valores, a essa ideia do progresso tecnológico que vai trazendo essas discussões e essas dificuldades. Ok, isso foi uma visão bem ampla desse desenrolar da história, de como isso aconteceu e de como, embora a gente possa trazer essas experiências que aconteceram no Egito, que aconteceram em Roma, das sociedades primitivas, como é que isso tem uma relação direta com a história da educação aqui no Brasil. E é isso que a gente vai começar a ver agora. A gente vai ver esse panorama da história da educação escolar aqui no Brasil, nas nossas terras tupiniquins, né? Como é que isso aconteceu aqui? Bom, vamos começar com a história mesmo, né? Vamos pensar lá desde a fase do descobrimento do Brasil. Estou colocando entre aspas porque a gente sabe das polêmicas que tem em relação a esse termo. O Brasil já era habitado, né? Nós tínhamos as populações indígenas aqui, e com a chegada dos europeus,
inicia-se um processo que é um processo de colonização. E a gente vai falar então da educação nesse período colonial. Primeiro a gente tem que entender que todo o processo de colonização é um processo de aculturação. Quando eu penso em colonizar alguém, alguma coisa, uma comunidade, eu vou colocar os meus valores à força sobre o dos outros. E aquele valor daqueles que estão ali, eles vão sumindo. A gente vê isso desses processos de colonização que são muito marcados e dos quais nós temos impactos até hoje, porque o processo de colonização deixa marcas muito fortes. Tem um vídeo que eu estava vendo outro dia, que eu esqueci o nome do vídeo agora, depois pode ser que eu me lembre, que é uma autora da Nigéria, e ela vem falando de quando ela era criança na Nigéria. A Nigéria foi um país que ficou durante muito tempo sob o domínio e colonizado pelos ingleses. E ela falava que os desenhos dela, calorão na Nigéria, né? Mas ela desenhava o boneco de neve e a neve. E que ela, naquele calorão, tomava chá das 5. Ou seja, essas culturas que não faziam parte daquele repertório estavam impregnadas nela por esse processo de colonização. E foi exatamente isso que aconteceu aqui no Brasil, especialmente com a população indígena. A gente vai falar do processo de colonização, a gente sabe desse processo que essa colonização se utilizou da educação, e aí há sempre essa ideia da educação como essa ferramenta ideológica, né, que pode trazer alguma possibilidade, que pode manipular, ser um instrumento de manipulação do sujeito, né? E é lógico que a gente não pode deixar de registrar aqui que esse processo de colonização, ele é brutal porque ele desrespeita as pessoas, ele é um processo que comete muita violência simbólica, mas que no nosso caso houve também muita violência física. Então muitos indígenas foram dizimados, né? Etnias desapareceram por conta de todo esse processo de perseguição. Isso são só alguns detalhes, não sou historiadora, talvez alguém aí do outro lado vai saber disso com muito mais detalhes do que eu estou colocando. Então vamos lá. Começa esse processo de colonização com a questão do indígena. E aí a gente tem uma frase aqui, que está aí no coisa do Padre Manuel de Nóbrega, que era um líder jesuíta no Brasil, que ele diz numa carta enviada à corte portuguesa: os índios são papel em branco. É aquela ideia da tábula rasa. Então ele não reconhecia nos indígenas. Índio é uma forma que a gente não usa mais, né? A gente não usa essa expressão, a gente fala indígenas, mas na realidade a frase tem índios e é por isso que está aqui. Então ele não reconhecia nesses indígenas nada, nenhum conhecimento, nenhum valor, nenhum saber. E ele vai dizer então que eles são folhas em branco. Então como se eles fossem zerados e ali começasse então um processo de impregnação de saberes. A gente sabe que a nossa história da educação aqui no Brasil começa marcada pelos jesuítas. E os jesuítas são um grupo religioso. Então a gente já traz esse entendimento do impacto da religião nas nossas práticas educativas desde sempre. Então, em 1549, desembarcou no Brasil a Companhia de Jesus, ou seja, essa missão jesuítica encarregada de catequizar as populações originárias, ou seja, o povo originário aqui, que eram os indígenas. Então veja, processo de colonização, um processo de aculturação e um processo de catequização, né? Ou seja, vamos pela ideia da religião, pela ideia dos jesuítas, catequizar essas populações. Imagina que os indígenas tinham suas crenças, viviam muito bem com as suas crenças, fossem elas quais fossem, nos seus deuses, na natureza, nas suas lendas, e de repente chega alguém e diz: não, isso não existe, não é assim, e você vai ter que agora adorar a esse Deus aqui, que é o Deus que eu adoro, que é o Cristo, seja lá o que for. Então, isso é de uma extrema violência. Lembra que é por isso que a gente hoje ainda vê alguns embates religiosos, porque não sabemos respeitar as diferenças e respeitar as crenças de cada um. Isso é um direito de cada um. E nessa época, então, gente, menos ainda, né? Então, a educação pensada pela Igreja Católica
era justamente porque a Igreja Católica mantinha essa relação bem estreita com o governo português e tinha como objetivo converter a alma do índio brasileiro à fé cristã. Eles tinham convicção que tinham que salvar a alma de todos. Os índios eram os condenados e eles eram os grandes salvadores que precisavam ser salvos. Então tinha uma divisão clara na forma de ensino. As aulas lecionadas para os índios era sempre escola improvisada, de qualquer jeito, construída pelos próprios indígenas naquelas chamadas missões, né? Já os filhos dos colonos, ou seja, daquele povo de Portugal que veio para cá para colonizar o Brasil, o conhecimento era organizado nos colégios, que eram locais mais estruturados, porque tinham um investimento pesado de Portugal. Então a gente já começa a ver como é que o ensino vai se dividindo e vai servindo a objetivos distintos, né? Os descendentes de europeus também frequentavam as aulas dos jesuítas, mas tinham um aprendizado, um ensinamento que era mais aprofundado, inclusive de outras matérias. O conhecimento repassado aos alunos não se restringia aos aspectos do ensino religioso, mas envolvia mais conteúdos envolvidos de acordo com as letras. Agora imagina, para os indígenas qual era o conteúdo? Religião, ensino religioso. Nos locais da Companhia de Jesus, nos locais de ensino, os comportamentos exemplares eram muito cobrados pelos padres. E os alunos que desrespeitassem os princípios morais cristãos eram punidos com castigos físicos. Ok? Então, olha só. A religião assumiu aqui no Brasil esse papel muito importante no início da história da educação. E a gente já pode ver que há distinção entre modelos educativos específicos para determinados grupos. Ou seja, essa ideia de alguma coisa da educação como direito não passava nem perto de qualquer intenção ou ideia nesse momento do Brasil. Então, a gente tinha essa segregação clara entre os ensinamentos repassados aos índios e aos filhos dos colonos. Mesmo assim, essa educação jesuítica continuava, tá? E construiu um documento curricular, que era o Ratio Studiorum. Ele tem uma importância que é histórica, né? Eu vou mostrar uma foto dele daqui a pouquinho. E ele foi elaborado em 1599. E era a diretriz curricular base do conteúdo, que foi todo ele pensado pela própria igreja. Então, você tinha o ensino da gramática média, da gramática superior, era assim que se chamava antigamente, das humanidades, da retórica, da filosofia e da teologia. A partir desse ensino das letras, começava a se formar no país uma organização da sociedade hierarquizada pelo acesso à alfabetização, ou seja, teria mais chances de prosperar na colônia aquele que aprendesse a ler e a escrever. Pra vocês terem uma noção, essa aqui é uma foto aqui do Ratio Studiorum. Claro que ele está em latim, então não vou poder ler aqui para vocês, mas porque eu não sei. Mas está aqui uma foto de como é que era. A gente consegue ver que ele vai falando das humanidades, do que ele vai falando das letras, e foi esse primeiro documento que originou essa forma de pensar a escola, de organizar. Vou parar aqui, embora a gente ainda vá continuar um pouquinho a falar dessa relação, para a gente pensar o quanto a gente tem de semelhanças ainda hoje com essa escola que os jesuítas implementaram aqui. Embora a gente fale de educação laica, de ensino laico, né, a gente ainda usa muito a ideia da escola como uma punição, da escola como aquela que vai corrigir. Castigos ainda estão presentes na ideia da escola. Talvez não castigos físicos, eu espero, assim espero, porque é contra a lei, mas ainda castigos, ainda essa questão da moral, né? Ainda essa questão de uma forma passiva. Vejam só, quando os jesuítas chegam, né, eles trazem para a escola jesuítica aquele mesmo formato de igreja, sabe? Tipo, o padre que fica numa altura elevada, mais próximo de Deus, e os outros que ficam sentados em cadeiras mais baixas do que ele, mostrando essa hierarquização. Não está muito distante das nossas realidades hoje em grande parte das nossas escolas. Então, a gente continua ainda reproduzindo, com algumas atualizações, é claro, essa escola jesuítica. E a gente precisa parar e refletir sobre esses processos. Bom,
A obra educativa, ó, um exemplo aqui do que eu falei para vocês, tá vendo? Aqui está o padre, isso aqui é uma escola, tá aqui o padre aqui em cima, ó, mais alto do que eles. Então, a obra educativa dos jesuítas estava integrada à política colonizadora e ficou durante um pouco mais de 2 séculos. Então, além de ser um ensino totalmente acrítico, completamente alheio à realidade da vida da colônia, foi aos poucos se transformando em uma educação de elite e, em consequência, num instrumento de ascensão social. A gente pode ver a diferença. Embora aqui seja alguma coisa rústica, aqui tem filhos dos colonos, tem lá dos próprios europeus, você tem uma certa organização. Isso aqui é como era realizado todo o processo de catequese, né, de escola para os indígenas, tá? Então essas são algumas imagens que nos ajudam a entender essas diferenças. Bom, o que acontece? Surge na nossa história o famosíssimo Marquês de Pombal. Marquês de Pombal cria uma revolução nessa história da educação. É lógico que, como sempre, a gente tem lados positivos, lados negativos, e vamos ver o que aconteceu. Isso foi em 1759. Vejam que os jesuítas já estavam lá há uns 200 anos, né, trabalhando essa coisa da catequese, esse tipo de educação. Então, Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro de Portugal, entrou em conflito com os jesuítas e fez o quê? Expulsou os jesuítas de todas as colônias portuguesas, suprimindo todas as suas escolas. Então, tirou aquele poder que os jesuítas tinham e expulsou os jesuítas das colônias. Então, com a supressão dessas escolas jesuíticas, olha o que aconteceu. A educação brasileira vivenciou uma grande ruptura histórica num processo já implantado e consolidado como modelo educacional. Era o modelo educacional que existia. Quando eles forem expulsos, esse modelo sofre ruptura e surge o quê no lugar? Ao todo, até ser expulsa do Brasil, olha só, a Companhia de Jesus criou 25 residências, 36 missões onde estavam os índios, né? 17 colégios e seminários. Então tinha uma rede já grande a partir de tanto tempo que eles já estavam aqui no Brasil. Bom, com essa expulsão a gente tem uma reforma, que é a reforma pombalina na educação. Bom, isso vai marcar aqui no Brasil o início do ensino laico. Então, a primeira vez que a gente vai falar dessa coisa de ensino laico no Brasil é a partir da Reforma Pombalina, tá? Em 1772. Então, ali o Brasil vai dar os seus primeiros passos na criação de um ensino público. Mas a desestruturação da Olá, meus escola... amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$30, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!